Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado hoje é Carlos Nogueira, programador do Outsiders, ciclo de cinema independente americano, uma iniciativa da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Olá, bom dia. Olá, Carlos, bem-vindo a esta conversa. Como estás? Ótimo. Preparado. Vamos a isso então. Ora, então o Outsiders chega precisamente em 2026 à sua quinta edição. Eu pergunto-te que tipo de maturidade sentes que o ciclo ganhou ao longo destes anos, quer na curadoria, quer na relação com o público? Eu começo pelo fim, a relação com o público. Ou seja, temos vindo a ter uma progressão, eu diria quase geométrica, de adesão do público, o que nos deixa muito satisfeitos e, de certa forma, eh, eh, encoraja-nos a continuar nas linhas traçadas desde o início. Portanto, aí a progressão, eu diria, é geométrica, ou seja, como se dizia em determinada altura, no campo político em Portugal, é uma evolução na continuidade. Ou seja, nós temos tido, desde a primeira edição, que foi uma espécie de apresentação daquilo que se fazia no campo do cinema independente americano nos últimos anos. Portanto, foi, digamos, um programa muito vasto, muito eclético. A partir daí, começámos a tentar centrar-nos um bocadinho mais com temas. Este ano, pela primeira vez, abandonámos essa ideia porque nos estava a coartar um bocadinho os movimentos, uma camisa de forças um bocadinho complicada, porque a certa altura estávamos a escolher os filmes não só pela sua, já não tanto pela sua qualidade, mas pelo facto de eles se encaixarem no tema que tinha sido escolhido. Não era propriamente o tema, não era escolhido à partida, mas em determinada altura a escolha de filmes permitia ver assim uma certa unidade e a partir daí na continuação da escolha, aí já tentávamos encontrar filmes que se encaixassem, por exemplo, um dos temas foi a família, portanto, que encaixassem, digamos, neste tema. Este ano resolvemos abandonar essa ideia, temos um pequeno foco, Uhum. que é, neste caso, sobre uma produtora de filmes independente, criada por um grupo de cineastas que se entreajudam, é a Omnis Filmes, e vamos ter três filmes produzidos por eles. Dois deles são do nosso convidado, Tyler Taormina, e o terceiro foi produzido por ele, mas realizado pelo Carson Lund. Uh, Portanto, talvez com isto responda um bocadinho Sim, sim, nós vamos falar de alguns aspectos que tu focaste, mas no entanto tu falas, nas notas que eu li do programa, falas de uma América em crise existencial, cheia de contradições, mas ainda fascinante. Que América é esta que atravessa a programação de 2026? É complicada esta. A América, digamos, do ponto de vista cultural, é um país fascinante, de facto. Se nos circunscrevermos ao cinema, então a coisa acentua-se, digamos. Todo o nosso imaginário cinéfilo foi construído, digamos, sobretudo, não só, obviamente, mas sobretudo, com base no cinema americano. Não só o clássico, portanto, aquele ligado à grande máquina, mas também, a partir de determinada altura, do cinema construído nas margens dessa grande produção. Portanto, o cinema independente que surge de uma forma. Bom, há desde sempre, desde os anos 50 e mesmo antes, filmes feitos fora, digamos, da máquina dos estúdios, mas a partir de final dos anos 70, vai lá, a princípio dos anos 80, cria-se uma certa dinâmica especial do cinema independente, através da criação do Festival de Sundance, por exemplo, e por aí fora, e depois há uma série de produtoras e distribuidoras ligadas
à distribuição do filme, à produção e distribuição dos filmes independentes. E a proliferação de festivais, digamos que são fóruns, por exemplo, de exibição do cinema independente. Depois, obviamente, com as condições criadas também de técnicas, não é? Portanto, embaratecem muito. A câmara digital, por exemplo, permite que se consiga, com uma qualidade já muito boa, produzir filmes em casa, digamos, com os amigos, e esses festivais permitem que esses filmes saiam cá para fora do âmbito familiar. Ora bem, as últimas vagas, digamos, a última vaga de cinema independente, que é já dos anos 2000, tem exibição fora dos Estados Unidos, nomeadamente em Portugal, através da criação, por exemplo, do Festival Indie Lisboa, e os outros que os exibem. Contudo, nós pretendemos, enfim, graças à FLAD, que nos apoia, que permitiu que se erguesse este festival, nós exibimos 12 filmes que não estão propriamente limitados no tempo, procuramos, digamos, que sejam filmes dos últimos anos, 10, 7, 8 anos, e que não foram exibidos em Portugal. Portanto, são totalmente inéditos, sob qualquer forma, não é? Portanto, não foram exibidos em festivais, não foram exibidos nos canais não estão disponíveis nos canais de streaming. Portanto, a sua visão em sala no Outsiders é a única possibilidade de serem vistos em Portugal. E perguntava-te justamente, diz. Não, não, com isto esqueci-me do âmago da pergunta que tinha que ver com esta América contemporânea. Ora, não é que se procure que eles criem um retrato da América, mas eles inevitavelmente mostram, talvez por serem filmes que são produzidos, criados, digamos, concebidos de uma forma independente, realmente independente, com baixo orçamento, portanto, não têm que estar dependentes de outras, enfim, camisas de forças que a produção às vezes impõe. Eles mostram as preocupações do americano médio contemporâneo. E nós temos vindo a ver ao longo destes anos, e este ano temos uma série de filmes que mostram. Há filmes que entram pelo caminho do género, não é? Portanto, do policial, o thriller, mas mesmo esses. Mostram de alguma forma uma imagem da América contemporânea. Vamos então começar a falar de alguns desses filmes, começando pela obra que abre o ciclo, Peak Season. Porquê é que te pareceu o filme certo para dar o tom desta edição de 2026? Porque um filme de abertura tem de ser um filme que cria potência para o resto do ciclo. E sem descurar a sua qualidade, pareceu-me o filme que o iria fazer este ano, digamos, no plano. Portanto, ele não é escolhido de propósito, a escolha para entrar, digamos, no programa não foi pensada como filme de abertura, mas depois, ao fecharmos o programa com 12 filmes, pareceu-nos o filme ideal. Seja como for, portanto, é uma comédia romântica relativamente curta, que permite que as pessoas convivam. A seguir temos um cocktail. Portanto, digamos que é o filme ideal para isso. No entanto, é um filme que não deixa de falar da América contemporânea. Uma das características que me parecem existir é um acentuar da divisão entre dois. Bem, temos que falar de muitas divisões na América contemporânea, mas uma delas parece-me que separa o mundo urbano do mundo rural. E este filme, à sua maneira, de uma forma cheia de bonomia, digamos, fala disso. Ou seja, as personagens são justamente personagens
de Nova Iorque, um casal, um par de Nova Iorque, que vai passar férias. E vai passar férias ao Wyoming, a uma estância de férias, portanto, não é propriamente uma farm, nós estamos aqui a falar de facto de camponeses, não é? Mas são as pessoas da cidade que vão ao campo e que têm a sua dificuldade em perceber exatamente onde estão, e depois, obviamente, cria-se ali uma situação romântica que desenvolve o filme e que dá a sua estrutura. Muito bem. Muitos dos filmes, ou alguns dos filmes, dialogam com os chamados mitos americanos clássicos, como seja o cowboy, o pugilista, o sonho suburbano, mas E, sempre com um certo toque crítico. Pergunto se é uma tendência clara no cinema independente americano atual. Um, o que me parece é que estão atentos, talvez mais do que o cinema da máquina industrial, chamemos-lhe assim, com todas as suas qualidades que sabemos que existem, estão mais atentos àquilo que se passa à sua volta. No caso, por exemplo, do cowboy, que nós escolhemos como emblema, digamos, do nosso cartaz. Trata-se de facto de um filme que, curiosamente, foi apresentado em Sundance no ano passado, portanto, faz agora um ano, em plena crise de incêndios florestais na Califórnia. E o filme fala, é um acaso, obviamente, não é? Porque o filme tinha sido feito já há bastante tempo, Sim. eh, que nos fale das consequências humanas de um desastre deste género. Portanto, as suas personagens são tudo vítimas Uhum. de um incêndio florestal dramático que destruiu praticamente as suas quintas e as suas casas, os seus modos vivendi, e portanto vivem de facto numa aldeia criada para tal, para temporariamente, enquanto não são realojados, e portanto é esse momento, digamos, do período entre o desastre e o futuro, não é? Que é incerto, que o filme capta as vidas de uma pequena comunidade, centrada, obviamente, numa personagem, que é esta personagem interpretada pelo Josh O'Connor, um dos atores do momento, e que aparece ali, porque, bom, aquilo passa-se de facto num dos estados rurais dos Estados Unidos. Muito bem. Filmes como, por exemplo, Rebuilding, Good One ou Ifus, é assim que se diz? Ifus, exatamente. Eles mostram comunidades em tensão com mudanças de certa forma irreversíveis, como por exemplo sejam ambientais, urbanísticas ou mesmo afetivas. Pergunto se há aqui um fio condutor consciente nesta programação. Não, nem tanto. Não tanto, quando este ano realmente decidimos não partir Não ter, para ter um um tema. tema, eles surgiram de outra forma. Mas é curioso isso que tu dizes, porque na realidade detectam-se uma série de fios condutores. Não há um fio condutor ao longo da mostra inteira, mas há uma série de fios. Nesse caso, por exemplo, de facto, a questão das transformações. Nós no Good One, por exemplo, temos um pequeno grupo de personagens, portanto, um pai, uma filha e um amigo do pai, que vão fazer uma caminhada, portanto, um fim de semana, digamos, de ligação à natureza, com as suas tendas e as suas mochilas, e vão. Um, Contudo, esta ideia ecológica, digamos, do filme é subvertida por uma outra questão, que é a questão da relação entre as personagens, nomeadamente o coming of age, a passagem à idade adulta, relativamente complicada,
traumática, diria, da personagem feminina, da filha, por, digamos, complicações que surgem entre os adultos. O IFUS, por exemplo, que faz parte do tal foco de que eu falava da Omnis Filmes, é um filme que se centra num jogo, não podia estar mais distante, digamos, da cultura, nomeadamente da minha, que é o jogo, o beisebol. Hum. Portanto, é o último jogo, na verdade, o filme descreve o último jogo que vai ter lugar num campo de beisebol que vai ser desativado em consequência de uma construção, enfim, de uma alteração imobiliária. E, portanto, o campo vai desaparecer. E então, os amadores, digamos, do jogo vão fazer essa última utilização do campo. O beisebol é um jogo que pode durar um dia inteiro, e é isso que de facto acontece ao longo do filme. Nós começamos a ver a chegada dos primeiros e o filme termina já de noite com o final do jogo. É um filme interessantíssimo, nomeadamente no manuseamento do tempo, da passagem do tempo que o realizador faz. Que, aliás, é uma característica dos três filmes da Omnis que nós vamos passar. Os três, por talvez coincidência, eu não sei porque não conheço todos os filmes que eles produziram até agora, mas os três filmes são passados em poucas horas, digamos, ou num só dia. É o caso deste Ifus, e é o caso do primeiro filme do Tyler Taormina, do nosso convidado Hammond Rye, que se passa de facto também ao longo de um dia. E o segundo filme, o mais recente filme do Tyler Taormina, que é o Christmas Eve in Miller's Point, decorre ao longo da noite de Natal. Desde a chegada da família, digamos, para a consoada, até ao final da noite, com os jovens, obviamente, já afastando-se da família e, portanto, indo comemorar o Natal à sua maneira. Agora, eu pergunto-te como é que se faz ou se tenta esse equilíbrio entre o risco artístico, como por exemplo apostando em realizadores emergentes, e por outro lado o reconhecimento público, nomeadamente com alguns atores mais conhecidos do grande público. Isso é consciente. Eu procuro não repetir temas, não repetir, sei lá, um exemplo, temos normalmente um, dois documentários, não enchemos o programa de determinado tipo de filmes. Este ano, por acaso, acabamos por ter apenas um falso documentário, que é o Featherweight, que é como se fosse, de facto, é um filme de ficção, mas é como se fosse um documentário sobre o regresso de um peso-pluma aos rings. Mas como tu dizes, há aqui de facto alguns filmes que atraem porque têm caras conhecidas portanto, digamos que piscam o olho ao público. Nós vamos ter bom, o caso, temos este Josh O'Connor no Rebuilding e temos a Andie MacDowell, musa, digamos, do cinema independente na medida que é revelada pelo Sexo, Mentiras e Vídeo, e que mais ou menos desaparece ou tem digamos, uma segunda fase da sua carreira bastante desaparecida, e tem neste filme, que é um filme de 2017, que é o filme é Love After Love, o papel, quase se poderia dizer, o grande papel da sua carreira, e é um filme absolutamente notável. Temos outras caras conhecidas, sobretudo dos amantes das séries, o caso da Amanda Peet, no filme de encerramento, o caso de Dylan O'Brien, no Twinless, portanto, e depois temos, obviamente, filmes que são absolutamente de feitura absolutamente eh, independente, não é? Sem nomes, sem nada. Primeiros filmes, quase muitos deles são primeiros filmes.
Muito bem. Queria-te que falasses brevemente sobre o convidado, justamente já aludiste a ele, Tyler Taormina. O que é que te interessou particularmente no trabalho dele enquanto realizador e produtor dentro deste ecossistema? O Tyler Taormina, eu conheci-o através destes. O primeiro filme que eu vi dele foi o primeiro filme dele, Ham on Rye, um filme que ele fez em 2019, acho, Uhum. exatamente. Um, e dei digamos, um salto. Ele fez três longas-metragens até agora. E a sua terceira longa-metragem esteve no Festival de Cannes, na Quinzena dos Realizadores, há 2 anos, em 2024. E aí deu o que falar, e aliás o filme fez parte de uma série de listas de melhores filmes do ano, nomeadamente do New Yorker. É um filme notável, esse Christmas Eve in Millers Point. No meio tem um filme, mas nós não podíamos, enfim, temos 12 slots para preencher e, portanto, não podíamos fazer aqui uma integral do Tower Mina, mas tem um filme feito no meio, que é o Happer's Comet, e que é muito interessante. Foi um filme feito durante a pandemia com a sua família. É um daqueles exemplos de filme notável. Também, curiosamente, feito. A ação decorre durante uma noite. Portanto, esta característica parece ser dominante na sua obra. Pareceu-me que era um excelente representante da sua produtora, do Omnis Filmes, e, portanto, ele vai dar aqui uma masterclass que será essencialmente para falar da sua obra, mas também do que é que eles pretendem com a Omnis Filmes. Curiosamente, e com grande agrado meu, na última semana soubemos que vamos ter um segundo convidado. Não estava previsto, mas é um realizador que nos contactou, dizendo que ia estar em Londres no final de janeiro e que gostaria de dar um salto a Lisboa. Portanto, vamos ter o realizador justamente do filme Love After Love, portanto, o filme com a Andy McDowell de que eu falava, que é o Russell Harbaugh, e que vem apresentar o filme e obviamente, debater um bocadinho com o público no final da sessão. Boas notícias. Outra novidade da edição deste ano é que o Outsiders se estende para fora de Lisboa, nomeadamente para o Porto e para a Ponta Delgada. Eu pergunto que importância é que esta descentralização tem para o presente e futuro do ciclo? Esta descentralização estava prevista desde a primeira edição. Era para ser feito em Lisboa, nos Açores, porque obviamente há uma relação muito próxima entre a FLAD e os Açores, e numa terceira cidade que estava por definir, mas que acabou por se pensar que seria, inicialmente seria no Porto. A pandemia veio-nos trocar as voltas. E a complicação que foi encontrar disponibilidade, digamos, para a programação, tanto no Porto como em Ponta Delgada, acabou por nos fazer abandonar a ideia. E depois a FLAD achou que seria preferível sedimentar primeiro o Outsiders em Lisboa, em termos de público, para se atrever a sair de Lisboa. Este ano a FLAD decidiu, atreveu-se a tal, e portanto propusemos ao Cinema Trindade, no Porto, o acolhimento do Outsiders, que com entusiasmo recebeu a ideia, e em Ponta Delgada, no Teatro Micaelense, são versões mais curtas, ou seja, não levamos os 12 filmes a estas duas extensões do festival, por também complicações de programação, e também para ver um pouco a receptividade que vai ter e seria à partida para continuar. Mas o Outsiders vai sendo feito, desde a programação até estas questões práticas do sítio onde se vai fazer, tem vindo a ser feito ano a ano, não é? E, portanto, vamos ver o que é que no próximo ano vai acontecer. Bem, em jeito de conclusão, pergunto-te
o seguinte, ao fim de 5 edições, que papel é que achas que o Outsider já ocupa hoje no panorama da exibição cinematográfica em Portugal? Eu quero crer, eu não sei se sou a pessoa indicada para falar disto, eu quero crer que ocupa neste momento um lugar já de pleno direito e, atrever-me a dizer, insubstituível. O Outsiders não surge como um pequeno, é um mini, né? Aliás, nem sabíamos inicialmente como o designar, festival, ciclo, mostra. A certa altura, optou-se por não dizer nada, mas na verdade festival acaba por ser a expressão que surge mais facilmente. Sim, parece-me que tem um lugar já claro, tanto do ponto de vista de público, o público já sabe ao que vai e nós temos tido pessoas que se repetem ao longo do festival, não só vão a vários filmes durante o festival, cria-se já uma certa uma certa atmosfera, digamos, de comunhão durante os 6 dias do festival, mas também se repetem ao longo das edições. Eu vou encontrando pessoas e que não são propriamente amigos meus, obviamente, caras que se vão repetindo e que me contactam e dizem que estiveram no ano anterior e que vêm ao seguinte. E, por outro lado, parece-me que tem o seu lugar já no panorama dos festivais pequenos, digamos, em termos de dimensão, do panorama português. Obviamente, esperamos continuar a ganhar terreno nesse ponto de vista. Muito bem, eu vou só recordar a quem nos vê e ouve que o Outsiders acontece em Lisboa, no São Jorge, de 27 de janeiro a 1 de fevereiro, no Porto, no Cinema Trindade, de 19 a 22 de março, e em Ponta Delgada, no Teatro Micaelense, de 9 a 12 de abril. Conversei com o Exatamente. Carlos Nogueira, a quem agradeço muito estes minutos, foi um gosto. Eu é que agradeço. Oh, obrigadíssimo, então. E espero ver o vosso público nas nossas sessões. Obrigado, Carlos. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor do Coffee Paste. Se estás a ver este vídeo é porque acompanhas o nosso trabalho. Lês, vês, partilhas e isso já conta muito. Obrigado. O Coffee Paste é um projeto de comunicação cultural independente há quase 20 anos. Publicamos entrevistas, notícias, pensamento crítico sobre cultura e oportunidades de trabalho e financiamento. Tudo isto é feito com uma equipa pequena e recursos muito limitados. A verdade é simples. Para continuarmos, precisamos do apoio de quem nos acompanha. E é por isso que estamos no Patreon. Por apenas 5€ por mês, tornas-te membro pagante do Coffee Paste. Além de vários benefícios exclusivos, estás a contribuir diretamente para pagar melhor a quem escreve e colabora, fazer mais entrevistas e peças de fundo, reforçar o serviço público que prestamos a quem trabalha na cultura e garantir a sustentabilidade e a independência do Coffee Paste. Podes ver todas as informações e tornar-te membro em patreon.com/coffeepaste. Se o Coffee Paste é importante para ti, o teu apoio faz mesmo a diferença. Obrigado por estares desse lado e por ajudares o Coffee Paste a continuar.